Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O quê? Estamos aí para mais uma reflexão. A reflexão de hoje será sobre batalha espiritual, amém? Lá em Efésios 6:12, a palavra de Deus nos diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Há uma batalha espiritual nas regiões celestiais, anjos e demônios lutando contra a pessoa. Lá no livro de Daniel 10, fala que o anjo batalhou durante 21 dias lutando contra os demônios para trazer a resposta de Deus para Daniel. Amém? Amado, tem batalha que você vence de pé, outras somente de joelho diante de Deus. 2 Coríntios 7:14. Tem batalhas que você luta e vence de pé. Batalha espiritual, repreendendo ali. E tem outras somente de joelho, com jejum e oração. Então nós vamos hoje nos aprofundarmos mais aqui sobre batalha espiritual. Anjos e demônios. Quando se fala em batalha espiritual, devemos falar de anjos e demônios. Uma luta espiritual invisível. Nós apenas sentimos, mas não vemos. Amém? A batalha espiritual do cristão. Conforme Efésios 6:12 diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, às vezes o inimigo usa a pessoa próxima, a mais próxima de nós, em nossa casa, para nos afrontarmos. E tem pessoas que, por falta de sabedoria, por falta de discernimento, de conhecimento, confrontam com essa pessoa. Mas nós, que já temos um discernimento, sabemos que é o inimigo usando a pessoa para nos afrontarmos. Ele lança setas, dardos inflamáveis para nos atingirmos. Então nós temos que ter esse discernimento, saber naquele momento se é a pessoa mesmo na carne ou se é algum demônio, se essa pessoa está possessa de algum demônio para nos afrontarmos. A maioria das vezes são pessoas possessas. Você já percebeu que existe uma luta espiritual ao seu redor? Amado, no reino invisível existe uma grande guerra que não pode ser vista, mas quem tem sensibilidade espiritual pode perceber. Antes de ter esse discernimento, eu confrontava com essa guerra espiritual. Mas hoje, com o meu conhecimento, eu já sei discernir. E eu não bato de frente com as pessoas, porque eu sei que não são essas pessoas, são quem está por trás delas. É uma luta invisível. A palavra de Deus, amado, nos ensina em Efésios 6:12 que muitas vezes não percebemos durante a caminhada, mas inevitavelmente estamos no meio dessa guerra invisível. Nós estamos no meio dessa guerra invisível diariamente, ao levantarmos, ao deitarmos e às vezes até deitados, sonhando. Nós confrontamos com essa guerra invisível. Se você tem sido atacado constantemente, precisa saber que existe uma batalha espiritual ao seu redor. Você precisa saber disso. Você tem lutado espiritualmente? Se não, busque sabedoria, busque discernimento do Senhor para confrontarmos com as setas, com os laços, com os dardos inflamáveis de Satanás. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos guarda e nos livra, mas Satanás fica ao nosso derredor, lançando setas, dardos inflamáveis para nos atingirmos. E às vezes, por falta de sabedoria, por falta de discernimento, somos atingidos. Todas as pessoas envolvidas na prática do pecado são envolvidos pelo inimigo, são levados, são cativos, são escravizados. Sem exceção, todos os viciados, em todas as áreas.
Vamos aprender sobre a batalha espiritual na vida cristã. A luta é invisível. Nós sabemos disso. O Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Veja só o que diz. Ao redor dos que o temem e os livra. Então aqueles que temem ao Senhor, os anjos do Senhor guardam e acampam ao nosso redor e nos livram de todo mal, toda seta, todo laço do inimigo. Só aqueles que temem ao Senhor. Tem pessoas que seguem a dois senhores. Este não é protegido. A Bíblia, amada, ensina que Deus envia anjos para nos proteger quando tememos ao Senhor e nos ajuda nessa batalha. Hebreus 1,14 fala sobre isso. Temos duas opções: lutar e vencer, ou desistir e ser derrotado. Com Cristo nós somos mais que vencedores, nós temos que enfrentar mesmo. Desistir jamais, retroceder-se jamais. Nós temos que lutar, que vencer com oração, com jejum, com autoridade que Deus já nos deu, de pisar em serpentes, escorpiões, expulsar um demônio. Nós temos essa autoridade. Para lutar, amado, é preciso se posicionar na presença de Deus, se posicionar como soldado de Cristo. Ele é o nosso general. O bom soldado obedece o seu general. E nós temos que posicionar como soldado de Cristo. Por isso, amado, é preciso estar atento ao que é espiritual e invisível aos olhos humanos, mas que pode ser descoberto pela fé. O homem espiritual, ele sabe discernir. Existem demônios que atuam no mundo espiritual e precisamos estar sempre atentos. Eles são invisíveis e querem nos atingirmos, mas os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos guardam nos livros. Quantos livramentos nós já tivemos, sem sabermos que fomos livrados? Quem nos livrou foi o anjo do Senhor. Existem demônios que atuam no mundo espiritual e precisamos estar sempre atentos. Amados, anjos de Deus lutam ao nosso redor e nos fazemos parte dessa batalha. Nós não estamos só na luta espiritual. O nosso general é Cristo. Ele envia um batalhão de anjos e nós estamos como soldados de Cristo, lutando. Mas as potestades que atuam com tipo de males, como espírito de violência, vício, prostituição, idolatria e muitos outros, eles agem dessa maneira, nos vícios, visa a prostituição, da droga, do álcool, da idolatria e muitos outros. Eles escravizam as pessoas. Os principados, amados, são demônios que atuam sobre lugares oprimidos, oprimindo pessoas. Os principados e potestades agem nas regiões celestiais, em todos os lugares. Este é o exército das trevas que atua em todo tipo do mal. Tudo que for mal aos nossos olhos é mal aos olhos de Deus. Tem ação demoníaca. Tudo que é mal, tudo que for mal. Então você sabe discernir o que é bem e o que é mal. Mas os anjos do Senhor, amados, são mais fortes e poderosos. Para Deus diz que Satanás conseguiu arrastar um terço dos anjos. Então é só um terço dos anjos. O mais são anjos do Senhor. E um terço são os anjos caídos, dominados por Satanás, por Lúcifer. Então as trevas têm um terço dos anjos, apenas um terço. Então o Senhor tem mais anjos, 3 vezes mais do que o demônio. Sem contar o poder de Deus, né? Sem contar o poder. Mas o número é 3 vezes mais de anjos do Senhor do que de anjos caídos, acompanhando o demônio. E os anjos do Senhor são muito mais fortes, poderosos, têm o poder de Deus. Satanás não tem o poder de Deus. Ele tem o poder dele.
o domínio dele, o controle dele. Mas o poder mesmo está no Senhor. Como lutar espiritualmente? Efésios 6,13 fala: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido, tudo permanecer inabalável. Olha só, nós temos que nos revestirmos da armadura de Deus. Colocar o capacete, a couraça, o escudo, calçar nossos pés, colocar o cinturão e nos protegermos espiritualmente e permanecer inabalável. Ninguém nos atinge quando você está com a armadura de Deus. Todos, sem exceção, fazem parte dessa luta. Nós temos que estarmos revestidos da armadura de Deus. Ao levantarmos, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar a armadura de Deus, assim como o soldado se preparar para ir para a guerra. A nossa guerra é constante, é diário. Então nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Então o melhor que temos a fazer é aprender a lutar, principalmente defender aqueles que tanto amamos. Nós temos que lutar contra nós, nossos filhos, nossa esposa, nossa família, nossos pais, irmãos, mães, enfim. Nossos entes queridos, nós temos que lutar contra eles. Mas quando você está com Deus, então se torna grande, porque o Senhor te defende, o Senhor é o nosso general. Fazer parte do exército de Deus. Temos que fazer parte do exército de Deus. Não podemos ficar só, solitário. O solitário, ele está desprotegido. Temos que estar envolvido mesmo na luta, no exército do Senhor. Como enfrentar essa luta espiritual? Primeiro, é preciso se proteger colocando-se atrás da cruz de Cristo através da fé. É a cruz de Cristo que nos protege pelo alto preço que Ele pagou ali. Também devemos revestir da armadura de Deus, conforme Efésios 6, 10 e 17. Como soldado preparado por Deus, lutando espiritualmente, sempre vigilante diante dos perigos. Portanto, vista-se a armadura de Deus e se prepare para lutar. Isso aí é constante, é todos os dias. Ao levantarmos, colocarmos essa armadura como se fôssemos para a batalha. As armas espirituais, 2 Coríntios 10, 4 diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos. A nossa luta é poderosa em Deus. É Ele que Ele é o nosso general. E Ele nos dá esse poder para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos. Deus já nos deu esse poder. Pelo poder da fé, amado, nós somos capacitados por Deus. Como somos capacitados por Deus? Com a luz da palavra de Deus, somos iluminados e podemos vencer as trevas. Jesus venceu Satanás ali no deserto com a palavra. Com a palavra de Deus nós nos defendemos. A Bíblia, ela é a espada. A espada de 2 gumes que penetra no coração, medula, separa pensamentos. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Seguimos a caminhada rumo à cruz até receber a vitória completa. Alimente-se com o estudo da Bíblia, que nos fortalece todos os dias. A Bíblia também não é só a espada, ela também é um alimento, ela nos alimenta. Jesus ficou 40 dias, 40 noites ali orando. E foi confrontado com Satanás e ele se defendeu ali com a espada, com a palavra. E ele também se alimentava com a palavra. A guerra espiritual, amado, é feita com jejum e oração. Elas também são ferramentas poderosas que nos fortalecem, conforme Marcos 9, 29. Jejum e oração são ferramentas de guerra, juntamente com a armadura. Portanto, cuide sempre do seu coração para que nenhum mal entre na sua vida. Saiba que não está sozinho, existem anjos lutando por você, então não precisa ter medo, porque a palavra de Deus nos garante a vitória. A Bíblia nos garante a vitória, a Bíblia nos protege, dá resposta para tudo, nos ensina, nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Lute e crê que o Senhor te dará a vitória. O Senhor é o nosso general, o nosso general é Cristo. Lute espiritualmente.
Tiago 4,7, amado, fala: não precisamos ter medo, porque a palavra nos ensina que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amado, quando nós buscamos a presença de Deus, parece que a luta aumenta, e aumenta mesmo, porque os demônios se levantam mesmo, querendo destruir. Mas na verdade essa luta sempre existiu, e só não percebíamos porque estávamos nas trevas. Tem pessoas que estão nas trevas, não tem como lutar, são escravos. O escravo não pode fazer nada pelo seu senhor. Ele é escravo, ele está oprimido. E muitas das vezes as pessoas estão nessa situação de escravo de Satanás. Então não precisamos ter medo, porque a palavra nos ensina que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que tomar posse dessa palavra. Você já sentiu em um lugar onde você teve medo, oprimido pelas trevas, ouviu pessoas atormentadas pelo mal? Eu já vi muitas pessoas possessas de demônio. Se você for lá na Cracolândia, você vai ver a situação daquele povo ali oprimido. Tem pessoas que têm medo quando um demônio se manifesta naquela pessoa. Mas não tenha medo. Você tem autoridade ali de repreender. Infelizmente, amado, o poder das trevas tem atuado na mente de milhares de vidas, trazendo muitos prejuízos à humanidade, porque ele sabe que no fim irá perder. Satanás sabe disso, ele está oprimindo o máximo de pessoas que ele pode, porque ele sabe que está perto do fim e ele irá perder. Ele sabe que o exército de Deus vencerá. Portanto, amado, não desista, não pare de lutar. O nosso general é Cristo. Amém? O nosso general é Cristo. Sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Vamos orar? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor e orar. Portanto, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É revista da armadura de Deus todos os dias. Essa luta espiritual ela é invisível. Só quem está em Cristo é que tem esse discernimento de saber que está sendo confrontado naquele momento. Aí é onde nós precisamos nos investirmos, orar e jejuar. E vencer Satanás, assim como Jesus venceu ali no deserto. Amém? Vamos meditar nesse louvor. Creio que Deus já falou com você através da palavra. Agora vamos meditar que o nosso general é Cristo. Toma posse da palavra. Medite nesse louvor. O nosso general é Cristo. O canto da vitória. Vamos cantar o canto da vitória. Com Cristo somos mais que vencedores. Amém? Toda obra maligna cairá por terra. Nós venceremos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças por o Senhor ter nos libertado das trevas e trazido para a tua luz. Sabemos que contigo nós somos mais que vencedores para vencermos esta guerra espiritual que nos atinge, tanto nas regiões celestiais como também no físico, Pai. Pedimos que seus anjos continuem ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal. Que nós venhamos revestirmos da tua armadura, protegidos espiritualmente contra a seta, contra os laços de Satanás. Eu te louvo e te agradeço, Pai, e peço que seu doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que ainda não tem essa proteção divina, que não tem essa armadura, que ainda não tem esses anjos acampados ao seu redor.
Que ele venha reconhecer o alto preço que foi pago na cruz do Calvário e saber dessa luta espiritual que há nas regiões celestiais. E que ele venha ser protegido também por ti. E venha ter sabedoria e discernimento. Que ele venha saber sujeitar a ti, sabendo que Satanás fugirá. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo que tens feito, que está fazendo. E creio que muito Senhor irá fazer por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltada é teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado? Pois é. O nosso general é Cristo, nós temos que seguir aos passos dele, ser obediente somente a ele e jamais, jamais obedecer a Satanás. Retroceder jamais, lutar mesmo, sabendo que com Cristo nós somos mais que vencedores, porque ele é o nosso general. Sabe, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Ele jamais, jamais irá permitir que você venha fazer parte do exército de Deus, porque ele sabe que com Cristo nós somos mais que vencedores. E Cristo é o nosso general. Então, não dê ouvido a Satanás. Sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Toma posse dessa palavra. Tiago 4,7. Medite nesse louvor, na palavra. Na batalha espiritual, nós temos que dobrar nossos joelhos, jejuar, assim como Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, e venceu Satanás. Ele venceu com a palavra, a Bíblia. É uma espada. A espada de dois gumes. A Bíblia também nos alimenta espiritualmente. Jesus venceu Satanás com a palavra. Nós temos que vencer também com a palavra. Amém? Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus, trazendo de volta, Senhor Deus, a chama do amor ao Senhor em primeiro lugar. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com tudo que há em ti, com todas as suas forças. Amém, Senhor, queremos te amar com tudo que há em nós. Queremos desejar a tua presença. Acende em nós, Espírito Santo. Acende esse Espírito Santo, cada um de nós. Senhor, estes são os dias. A pessoa que está assistindo esse vídeo, acende seu Espírito. Reveste com a tua armadura. Pelo teu Espírito, pelo teu Espírito, pelo teu Espírito, pelo teu Espírito, Senhor, pelo teu Espírito, que líderes se levantem, que pastores se levantem, pelo teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, que profetas se levantem nestes dias, pelo teu Espírito, amém, pelo teu Espírito, não na nossa força, não no nosso na tua força, Pai, tu és o nosso general. Não naquilo que pensamos, mas no teu Espírito, no teu Espírito, pelo teu Espírito, pelo teu Espírito, pelo teu Espírito, amém. pelo teu Espírito, Glória, Espírito Santo de Deus, Espírito de vida. Oh, Espírito Santo de Deus, visita cada um, visita quem está assistindo esse vídeo, Pai. Aqueles que estão adormecidos espiritualmente, levanta, Senhor, para a tua glória. Levanta para a tua glória. Levanta, ressuscita os dons espirituais. Ressuscita mesmo, Pai. Os dons e o poder do teu Espírito. Visita os anjos, guerreiros de fogo, glória, no livro todo Em nome de mal. Jesus, levanta a tua Em nome de igreja. Jesus. Na ousadia do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.